Olá, gente linda! Precisamos falar sobre burnout. Gente, tema novo aqui para conversar sobre saúde mental, por quê? Esteve em alta, né? Se vocês derem aí uma passeadinha em alguns temas que saíram nas redes sociais e na internet, falou-se muito no final do mês de janeiro sobre burnout. Mas afinal, o que é burnout e por que esse assunto voltou com tanta ênfase? Para quem não me conhece ainda, meu nome é Fabiana Marta, eu sou psicóloga de formação, pós-graduada em psicologia junguiana e aromaterapeuta com o corpo e alma. Então, todos os assuntos que a gente vai conversar aqui vai trazer um pouco sobre saúde mental, estilo de vida, bem-estar e óleos essenciais, obviamente. E nesse tema não vai ser diferente. Hoje eu vou trazer para vocês o tema sobre burnout, que não é nada novo, né? Como voltou, né, veio à tona aí na internet nesse finalzinho de janeiro, fica parecendo que é um assunto, novo, surgiu agora. Não. A síndrome de burnout, ela já é bem antiga e ela está relacionada ao estresse e extremos no trabalho, né? Quando o indivíduo ele não tem limites na carga horária, na dedicação ao trabalho, e isso causa diversos males à sua saúde. Mas por que isso voltou? Isso voltou agora, esse assunto voltou agora em voga, porque a Organização Mundial de Saúde mudou, né, acrescentou ali no CID, que é um tipo de classificação de doenças, que o burnout está ligado também, as empresas precisam se responsabilizar por essa síndrome e não só o indivíduo. Por quê? Porque antes a pessoa que estava sob esse estado de estresse e entrava na síndrome de burnout, era meio que atribuído esse mal ao indivíduo. É a pessoa que tem uma predisposição, é a pessoa que não reconhece os seus limites. Enfim, como se fosse algo passível só do indivíduo ter que lidar. E os tempos mudaram, né, gente? Depois de 2 anos, todo mundo trabalhando dentro de casa e uma dinâmica de rotina mudando absurdamente, a Organização Mundial começou a perceber que também há excessos da empresa sobre o profissional. E esses excessos têm feito com que cada vez mais, de uma forma até expansiva, mais pessoas tenham relatado esse esgotamento psicoemocional. E aí eu já vou entrar um pouquinho sobre quais são os sintomas do burnout, né? Mas pensa comigo, numa situação em que as pessoas começaram a trabalhar de casa, empresas não têm horário para enviar e-mails, cobranças, WhatsApp, mensagens por WhatsApp, gerando uma carga maior de trabalho e pressão sobre o seu profissional, muitas vezes bem fora do horário comercial e do horário de trabalho, isso começou a gerar uma persecutoriedade do indivíduo em que, também numa mesma fase em que o índice de desemprego aumentou muito, muitas empresas dispensaram seus funcionários e enxugaram os seus quadros, o indivíduo começou a ter essa pressão de que ele precisava dar conta rápido, na mesma hora da demanda da empresa, para ele também não perder o seu cargo, né? Então, movido por um sentimento de pressão e medo, essas pessoas começaram a exceder os seus limites. E aí é onde a gente começa a explicar o que é burnout, né? Começa daí, é um excesso, é onde você excede os seus limites, e entra num quadro de extremo esgotamento e estresse. Então a pessoa ela tem sintomas como falta de concentração, ansiedade, esgotamento, uma fadiga crônica, insônia, muitas vezes perda de apetite até, tem coisas que vêm mesmo para o físico, agressividade, irritabilidade, e gente, isso vem numa ordem aumentando, até que isso começa a afetar psiquicamente o indivíduo. Então você saiu de um insônia, começou a entrar num quadro de ansiedade, começa a trazer sensação de insegurança, negatividade, baixa estima, a pessoa ela deixa de confiar em si mesma, e aí começa a ir também para um lugar de indiferença. No CID tem alguns textos que falam até de um certo cinismo. O cinismo, se você for parar para pensar no indivíduo cínico, há uma agressividade e indiferença. Então, ao mesmo tempo que a pessoa ela quer ter mais para dar,
o corpo e a mente já não tem mais, então ela vai tentando se tornar indiferente e vem a agressividade de se exigir, isso vira uma bola de neve. A questão é que isso vai entrando nos quadros de tristeza, melancolia profunda, depressão, desinteresse pelo trabalho, desinteresse pelas suas funções profissionais, e aí a coisa toda começa a se expandir para a vida. Então, às vezes, práticas que a pessoa ela tinha para se revitalizar, ela começa a se desinteressar também pelos prazeres e se desinteressar por si mesma, porque a cobrança é tamanha que ela começa a se sentir incapaz de arcar com a responsabilidade do seu próprio trabalho, como ela fazia comumente, sem perceber que, na verdade, isso tudo está acontecendo porque ela não está respeitando os próprios limites. Então, é um excesso sobre excesso sobre excesso. Então, perceba, desde que burnout é burnout, tudo isso era lido socialmente como um comportamento do indivíduo, né? Ah, é a pessoa que age assim, é a pessoa que tem excesso de perfeição, controle e autocobrança, na verdade, é a pessoa que tem que se vigiar e ok, né? Tem essa parte do indivíduo também. Mas o pico, né, do burnout, conforme aconteceu nos últimos anos, e aí até essa releitura da Organização Mundial de Saúde em relação ao burnout, é porque realmente nesses 2 anos de home office começou a acontecer excessos nunca antes vistos, né? E a lente, né, de aumento foi para olhar isso mais minuciosamente por conta dos limites que as empresas também não estão tendo, não estão mais respeitando o horário comercial de trabalho, não estão mais respeitando a individualidade do seu profissional, a privacidade do seu profissional e, principalmente, muitas das empresas não proporcionam meios de, dentro dessa dinâmica, promover bem-estar também e saúde, né, para os seus profissionais. Tem muitas empresas que têm o cantinho da meditação, o cantinho da yoga, o cantinho do bem-estar, né, que é onde tem aquela pausa que a pessoa pode ir lá e se revitalizar de alguma forma, mas não incentivam os seus profissionais a usarem e nem, né, os profissionais que tentam reivindicar isso não são bem vistos, porque parecem que não estão sendo tão produtivos, né? E aí entra naquele questionamento de fraqueza, não dá conta, e vai se colocando meio que uma fumaça em cima disso para as pessoas. Ninguém tem muita certeza se eu posso usar, se eu não posso usar. E aí, enfim, né? Dentro de toda essa história que eu estou trazendo para vocês, começou-se a falar mais disso, né? Na hora que veio para esse lugar de a empresa agora vai ser responsabilizada. Agora tem o CID, que a Organização Mundial de Saúde começou a classificar isso, né? Olhar isso como, opa, né? A coisa saiu da curva aí, tá chamando muito a atenção. O assunto meio que começou a tomar uma força e voltou agora, dada essa classificação, no final de janeiro a ser mais comentado, o que é ótimo. Por quê? Porque muitas pessoas podem estar passando por situações de extremo estresse, esgotamento e não estarem conseguindo se observar dentro dos seus próprios limites. E, gente, quando eu falo limite, eu estou falando de limites vitais, tá? Porque se a pessoa ela já está esgotada, fadigada, insegura, no extremo do extremo e começou a ser indiferente, né? Até nessa situação de o pezinho já em estados depressivos e ainda assim acha que tem que tirar forças de algum lugar para dar conta e para continuar, é porque realmente a coisa já está, né, já tá bem além do que se controla. Então, autoobservação é tudo, nem sempre você vai ter isso da instituição onde você trabalha. Isto posto, a minha dica hoje é sobre óleos essenciais que trabalham essa autopercepção, limites, autoconsciência, aonde você percebe qual que é o limite do saudável e a partir de onde você já está extrapolando é melhor puxar o freio de mão e olhar mais para si. Então, a primeira reflexão sobre óleos essenciais é a seguinte: não vou trazer óleos que falem de motivação, de estímulo, de vigor, de vitalidade. Por quê? Porque aqui, dentro desse recorte do burnout, o caminho é justamente o contrário, percebe? Você já está no limite, não tem mais de onde tirar força. Então, eu não vou trabalhar, se você já está a mais do que você deveria estar fazendo, eu não vou trazer um óleo que estimule você a acreditar que é você que não está fazendo o suficiente, que você precisa se revigorar,
se vitalizar e se motivar para fazer mais. Não, porque na verdade, quando a pessoa chega nesse lugar, ela já está até sem tempo para ela mesma, ela já está trabalhando em tempo integral praticamente, pensando só no trabalho e em coisas da empresa. Eu vou trazer olhos que façam um caminho inverso, que falem de limites, de autoobservação. Então, o primeiro óleo que eu quero trazer para vocês é um óleo que eu gosto muito, que é o Elemi. Tá? O Elemi, ele é um óleo resina da família, parecido, né? A gente fala da família porque é dos resinosos. Então, assim como olíbano e mirra, ele também é uma resina, é um óleo essencial destilado da resina. Então, o Elemi, ele é um óleo muito interessante para fazer processos de limpeza mental, emocional e espiritual também. Ele é um óleo que ele conecta todos os chakras, então a gente fala que ele trabalha de uma forma bem ampla em todos os campos da nossa vida. E ele está aqui porque esse óleo de Elemi, ele reduz a impulsividade e a hiperatividade. Olha que interessante nesses assuntos relacionados a excessos, né, na vida profissional. Então, às vezes você já deu 200% e acha que ainda tem que ir mais, né? Já é, sei lá, 10, 11 horas da noite e você ainda está focado em coisas do trabalho. Isso não é saudável, gente. Então, esse óleo, ele reduz a hiperatividade, a impulsividade. Mas tem uma outra característica também que eu gosto do Elemi, que eu acho que ele casa muito bem com esse assunto, que é sobre limpar, eliminar crenças limitantes ou crenças que estão ali enraizadas em você. Por quê? Dentro desse nosso sistema de trabalho, pode ser que você tenha uma crença limitante que você tem que ser o cara, que tem que dar 200%, que você tem que ir além, que você tem que ir mais, que se você não dá o seu sangue até o último, você não é capaz, né? E aí o inverso também, né? A síndrome do impostor, se eu não fizer, eu não sou bom o suficiente, eu não estou dando conta porque eu é que não tenho essa capacidade, e aí vai para o outro lado da baixa estima. Então, seja qualquer crença que você tenha, que esteja enraizada em você, relacionado aos processos profissionais, aonde você não esteja respeitando os seus limites, Elemi também vai te trazer uma consciência, uma limpeza disso e vai te trabalhar num lugar de... Ele não vai tanto te limitar, mas ele vai te colocar num lugar de mais serenidade, onde você vai se trabalhar e se perceber. Então, ele é um dos óleos que eu acho que é maravilhoso para esse tema de hoje. Outra característica bacana do óleo de Elemi é que ele traz uma consciência para situações de causa e efeito, né? Então você começa a ter uma percepção de o que eu estou fazendo e o que eu estou recebendo, você começa a se perceber nesse contexto. Isso é muito importante, é um insight muito forte que esse óleo traz e que eu acho que para a síndrome de burnout é muito interessante. Tem a eliminação, né, de crenças limitantes e tem essa conexão da espiritualidade e da materialidade. Espiritualidade aqui, gente, não trazendo um contexto religioso, mas um contexto do eu maior, né? De qual é o real sentido da sua existência na Terra. Então, como ele traz para essas reflexões, ele traz mais o sentido do que você está fazendo para si mesmo, qual que é o real sentido do seu trabalho na sua vida e não o contrário. Então, eu acho que para esse tipo de questão, ele é um óleo importantíssimo para você conhecer. O segundo óleo que eu indico para essa questão é o breu branco, também um óleo resinoso, tá? Destilado da resina do breu. É um óleo brasileiro, coisa nossa, coisa boa nossa daqui do Brasil. O breu branco eu coloco aqui como indicação para a síndrome de burnout porque ele traz uma clareza mental, uma limpeza e uma clareza, ele permite que a gente enxergue melhor e além, né? Então isso eu acho bem importante desse óleo, é uma característica bem forte dele, porque ele induz a essa meditação, a esse silêncio interior, para você perceber melhor o que está ao teu redor, quais são os seus caminhos, pautado no que estão as suas escolhas. Então, ele é um óleo que ele não é um óleo de ação, percebe? Ele é um óleo de que você volte para si, se observe e veja de uma forma mais ampla e clara qual que é o real sentido das suas escolhas. Então, dentro de um ambiente de trabalho, se a gente pensa no breu branco, volto para aquele assunto de eu trabalho para viver ou vivo para trabalhar, né? Traz esse questionamento de qual que é o real sentido do seu trabalho dentro do campo da sua vida. É um óleo que eu também acho bem legal porque ele combate insônia, ele limpa a mente, então essa tensão nervosa
esse esgotamento, conflitos, né, esse barulho mental que faz a gente dispersar, o breu branco vem limpando, silenciando e clareando. Então, é um óleo que às vezes ali no seu dia a dia, ele pode ficar, ele pode dar uma nubilada na gente, né? Mas você fazer uma fita meditativa, né? Uma meditação, inalando o óleo por 10, 15 minutos no final do dia, é pleno, assim, é muito bacana. Então, até para você enxergar melhor, né? Trazer esse silêncio interno, né? Que a gente chama de estado meditativo, para você olhar melhor e se reorganizar melhor para os seus próximos passos, ele é muito precioso. Então, fica aqui como segunda dica de óleo essencial para um quadro de síndrome de burnout. E eis aqui a terceira dica de hoje, que também é coisa nossa, tá? Erva baleeira, um óleo essencial brasileiro, maravilhoso. Esse óleo aqui, gente, ele trabalha muito ele faz também a gente olhar para dentro, mas ele promove a limpeza dos excessos. Então veja, esse óleo ele é um grande ensinamento que traz para a gente a noção de limites mesmo, essa consciência de olha para você, vai até onde você dá conta. Se você não dá conta, não precisa se sobrecarregar. Mas ele traz isso sem culpa, sem peso, sem apego, porque a síndrome de burnout, dentro da questão do indivíduo, às vezes também tem esse controle, esse excesso de apego, de querer provar para o mundo que dá conta, né? E a erva baleeira, ela traz foco, disposição, essa organização mental também, mas ela traz essa limpeza, tipo, o que é excesso, fica muito claro para você o que é excesso. E aí você consegue se observar, ter uma maior clareza da sua dinâmica no dia a dia e começa a colocar, a trabalhar limites. Isso eu faço, isso eu não faço, isso eu dou conta, isso eu não dou conta, né? Até numa forma de se organizar melhor durante o dia. Então ele é esse óleo que ele traz isso, mas ele traz isso de uma forma plena, segura e desapegada. Então assim, se dentro da dinâmica, né, se for uma questão sua, né, porque esse vídeo ele vem como dica, se você não chegou ainda, né, no excesso de chegar a ter a síndrome de burnout, que é, gente, entendam, a síndrome de burnout é o ápice do ápice do ápice, é quando a gente já jogou a toalha, já era, já não tem mais o que fazer, já estou aqui no meu limite, não consigo nem dar o próximo passo. Não precisa chegar nesse extremo, mas está sentindo que está com esses indícios e se continuar pode descarrilhar para esse lado, já vai se trabalhando. Então a erva baleeira, ela traz esse grande ensinamento. Não é só que ela ensina você a falar não, ela também traz essa coisa de desapegar e soltar o que é excesso de uma forma tranquila, segura e amorosa, com confiança. É muito legal e é a minha terceira dica de óleo. Então, a dica de hoje, gente, são esses 3 maravilhosos aqui, que são óleos incríveis, são óleos que vão longe, assim, dentro do desenvolvimento psicoemocional. Mas a minha dica primordial para vocês é não se permita chegar nesse extremo, né? E se chegou e se percebeu, não fique lidando com isso sozinho. Procure ajuda psicológica, terapêutica, psiquiátrica também, tá? Porque em alguns casos a gente dá dica de óleo que chega num lugar muito incrível, mas em alguns casos há determinadas urgências, há determinadas até preferências. Eu sou uma terapeuta formada em psicologia e estou aqui para partilhar conhecimento, mas se você tem mais abertura para outras técnicas, vá atrás delas e cuide de você, cuide da sua saúde com amorosidade, né? Não espere que isso venha de fora e não espere mais tempo. Chegou no seu limite, a gente sabe qual que é o nosso limite. Cuide-se. Te desejo amorosidade, saúde e bem-estar. E a gente se vê no próximo. Tchau, tchau.